Olá, seja bem-vindo ao curso de Gestão de Recursos Humanos. O curso é composto por 10 aulas, nas quais nós iremos discutir as principais características e atividades desenvolvidas pela área de recursos humanos das empresas. Nesta primeira aula, nós teremos uma visão geral de todas as atividades da área de recursos humanos. A primeira grande atividade desenvolvida pela área de recursos humanos da empresa é o processo de agregar pessoas à organização. Esse processo é composto pelo recrutamento e pela seleção. Recrutar é o ato de atrair candidatos que sejam adaptados e adequados às necessidades da empresa. Já o processo de selecionar, de seleção de pessoas, é escolher dentre esses candidatos atraídos aquele que reúne as competências e as características necessárias para desempenhar com sucesso o cargo em aberto. Depois que o profissional é atraído, recrutado e selecionado, é responsabilidade da área de recursos humanos aplicar esta pessoa na sua função, ou seja, colocá-la para trabalhar naquela função para a qual ela foi selecionada. O processo de aplicar pessoas é responsável pelo desenho do cargo, ou seja, desenhar o perfil de cada cargo existente dentro de uma empresa. É também responsável pelo desenvolvimento da cultura organizacional e também pela colocação das pessoas, pela integração das pessoas em seu trabalho e também em toda a cultura da empresa. Temos na sequência o processo de avaliação de desempenho, que também faz parte aí desse processo de aplicar pessoas. É por meio da avaliação de desempenho que eu passo para o próximo processo desenvolvido, ou a próxima atividade desenvolvida pela área de recursos humanos de uma empresa, que é o processo de recompensar pessoas. Quando pensamos em recompensar pessoas, pensamos somente às vezes no salário que ele vai receber. Mas o processo de recompensar pessoas que é desenvolvido pela área de recursos humanos é muito mais amplo do que o simples salário. Ele envolve também os benefícios que a pessoa obtém em troca do seu trabalho e também envolve o processo de desenvolvimento das pessoas, das competências e das características que essa pessoa tem para crescer profissionalmente. O salário é somente uma parte da recompensa que a pessoa recebe por trocar o seu trabalho por um determinado retorno que não é só financeiro. O salário é o retorno financeiro. Os benefícios vão complementar o salário, mas a qualidade de vida também é fundamental para que você tenha profissionais que estejam satisfeitos e motivados. Por isso, a área de recompensar pessoas envolve também a motivação dos funcionários. Após você ter uma pessoa já recrutada, selecionada, colocada no local adequado e recebendo uma remuneração adequada, você precisa se preocupar em desenvolver pessoas, que é a próxima atividade desenvolvida pela área de recursos humanos de uma empresa. O processo de desenvolver pessoas envolve duas partes, o treinamento e o desenvolvimento. Pode parecer que é a mesma coisa, mas treinar geralmente está ligado a competências técnicas, aquelas atividades que o profissional precisa desenvolver para atender às necessidades do cargo. Já o processo de desenvolvimento, em geral, está relacionado ao seu processo de crescimento profissional, ao seu plano de carreira, aquela capacidade que ele vai ter de crescer dentro da empresa e ajudar a empresa a também crescer. Bom, temos então uma pessoa que foi recrutada, uma pessoa que foi selecionada, e essa pessoa foi colocada em um determinado cargo, e agora essa pessoa já está recebendo um salário e está recebendo treinamento e desenvolvimento, ou seja, ela está sendo desenvolvida para ter novos conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes, ou seja, novas competências, que é um termo tão usado hoje na área de recursos humanos e que nós vamos ver aqui em outras aulas. Eu preciso agora de uma outra atividade desenvolvida pela área de recursos humanos, que é o processo de manter pessoas. Muito se discute, e na mesa redonda que ocorrerá ainda nesta aula, nós vamos discutir um pouco essa importância da manutenção das pessoas. É tão difícil atrair um profissional competente, é tão difícil investir no desenvolvimento, no treinamento, na remuneração e na motivação desse funcionário,
e aí de uma hora para outra esse funcionário vai embora da empresa, nós precisamos então desenvolver uma série de atividades para manter esse profissional aqui. A atividade de manter pessoas envolve tanto a qualidade de vida quanto também o plano de carreira desse funcionário, né? Envolve também o desenvolvimento de oportunidades para que essa pessoa possa crescer e que possa ajudar também a empresa a crescer. Se eu consigo manter esse funcionário, eu vou otimizar todos os investimentos que eu fiz em recrutamento, em seleção, em colocação, em aplicação dessa pessoa, em remuneração, em motivação e também no treinamento e desenvolvimento. Bom, para saber se eu estou conseguindo manter os meus profissionais motivados, eu preciso constantemente monitorá-los. E essa é a última atividade desenvolvida pela área de recursos humanos da empresa. É o monitoramento das pessoas. O que é monitorar uma pessoa? É acompanhar o seu desenvolvimento, todas as atividades, todos os resultados, tudo aquilo que ele realiza dentro da empresa. Ou seja, é o processo que vai me permitir acompanhar a vida deste funcionário dentro da empresa e permitir também que eu possa escolher, dentre os funcionários que eu tenho, aqueles que devem ser promovidos, aqueles que devem ser recompensados ou até mesmo aqueles que devem ser demitidos. O processo de monitoramento de pessoas ele é constante e ele vai acompanhar não só as atividades desenvolvidas pela pessoa, mas também todos os resultados obtidos por essa pessoa no decorrer da sua relação entre a empresa e este funcionário. Bom, esses aí são os principais processos e atividades que são desenvolvidas pela área de recursos humanos de uma empresa. Primeiro, agregar a pessoa, ou seja, colocá-la dentro da empresa. Depois, aplicar essa pessoa, ou seja, colocá-la no devido local, com as atividades listadas e com o entendimento daquilo que ele precisa fazer para desenvolver as suas atividades. Depois, recompensar essa pessoa, ou seja, pagar um salário, benefícios, motivá-la, colocá-la, com tranquilidade para trabalhar, depois desenvolver as pessoas, treiná-las e desenvolvê-las, pensar no seu plano de carreira, manter essas pessoas, investir em qualidade de vida, investir em ferramentas para que eu não perca esses talentos nos quais estou investindo, e também o processo de monitorar pessoas. Nessa primeira aula, nosso objetivo era dar uma visão geral do que é a área de recursos humanos de uma empresa. Nas próximas 9 aulas que ocorrerão, você vai conhecer com um pouco mais de detalhe cada uma dessas atividades desenvolvidas pela área de recursos humanos. Ainda nesta primeira aula, você vai ter um case que vai discutir um pouco a questão da área de recursos humanos, e nós também temos uma mesa redonda que você vai assistir, vai participar e que vai te dar uma visão um pouco mais ampla do que é a área de recursos humanos de uma empresa. Eu agradeço a sua presença e espero que você faça conosco o seu curso até o final.